Olá, no programa Saúde e Bem-Estar de hoje, entrevistaremos o Dr. Luiz Alberto Catanossi, médico e diretor nacional de saúde do Sindicato Nacional dos Aposentados. Doutor, do último programa que gravamos até hoje, houve um grande aumento no número de contaminação do coronavírus. Chegou no Brasil, e agora? Bom, agora nós temos no Brasil 200 casos já confirmados, feito o primeiro e o segundo teste, então são confirmados. E existem vários casos suspeitos. Por enquanto, não existe um tratamento específico para o coronavírus. O tratamento é de uma virose comum, ou seja, tratamentos sintomáticos para febre, para melhorar a respiração, melhorar o quadro geral do paciente. Você pode nos contar como ocorre a transmissão desse vírus? Pois não. A transmissão do coronavírus ou de qualquer vírus é feita através de gotículas de saliva, os perdigotos que saem a hora que a pessoa vai falar, contaminação por contato físico. Então, o latino, o brasileiro, é muito afetuoso. Então, beija, abraça, tudo mais. E nisso pode haver a contaminação. Superfícies onde uma pessoa que está contaminada tocou e você toca novamente, você pode se contaminar também. Uso de utensílios pessoais para outras pessoas pode também contaminar. Essa contaminação é a mesma de uma virose comum, só que o coronavírus é um caso mais grave porque não existe tratamento específico. E quais são os sintomas do coronavírus? Os sintomas do coronavírus são os sintomas de uma virose comum, como eu já disse antes. Então, é tosse, dor de garganta, mal-estar geral, e, nos casos mais graves, existe uma angústia respiratória. O que seria angústia respiratória? A pessoa vai puxar o ar e não consegue, a respiração torna-se curta. Nesses casos, é muito importante a conduta médica, ou seja, procurar um serviço especializado, tanto no SUS como no privado, para, às vezes, chega-se a ter que entubar o paciente, para ele poder ter uma respiração melhor e sobreviver à infecção. Isso nos casos mais avançados, Nos casos mais avançados. Mas existem casos que o coronavírus passa como uma gripe comum. Você não tem sintoma nenhum, mas você pode ser transmissor do vírus. Então, é importante o contato, como eu falei na resposta anterior, o contato físico, para não difundir o vírus para outras pessoas, principalmente para os idosos, que ele é a letalidade dele é maior no idoso. Às vezes o jovem não tem uma gripe normal, certo? E o idoso não, ele pode ser grave e pode levar à morte. E o Ministério da Saúde está fazendo alguma atitude em relação a isso? O Ministério da Saúde está disponibilizando nos postos o teste para o coronavírus. Esse teste é feito em 2 etapas, o primeiro e o contrateste. E outra coisa que o Ministério está fazendo é a campanha de vacinação do H1N1. Qual a relação entre os dois? Os dois são provocados por um vírus. Se você tomar a vacina, nós conseguimos excluir a gripe e vamos diretamente ao teste do coronavírus. Por isso é muito importante a vacinação. E o Ministério adiantou em 1 mês essa vacinação e atingindo o público-alvo do idoso, que é o mais suscetível aos 2 vírus, certo? Então, é muito importante o idoso participar e tomar a vacina a partir do dia 23 de março. Doutor, e quais as medidas que podemos tomar para evitar o contágio dessa doença? Bom, as medidas a serem tomadas são as que a gente já citou antes. Lavar as mãos com frequência, não utilizar objetos pessoais de outras pessoas. Quando não tiver disponibilidade de lavar as mãos para evitar o contágio, usar álcool gel, que também elimina o coronavírus. Contato físico deve se evitar o máximo possível. As visitas de netos, pessoas mais jovens a pessoas mais idosas, também evitar. Conforme eu já falei, o jovem pode ter o coronavírus e ter uma gripe simples. E no idoso ela pode ser letal. Então, evitar aglomerações. Evitar aglomerações, com certeza. Tanto é que está sendo suspenso um monte de atividades
jogos, reuniões, teatro, hospitais, para evitar essas aglomerações, porque o vírus pode estar circulando com pessoas que não têm o sintoma. Então, vamos evitar isso daí. E quando tossir também, né? Quando tossir, exatamente. É a ética na tossida, em usar o cotovelo, usar lenço descartável. Todas essas medidas são simples, fáceis de fazer e evitam o contágio, porque nós estamos diante de uma pandemia. Já foi decretado mundial a pandemia. E, no Brasil, o crescimento do coronavírus está sendo geométrico, ou seja, está se multiplicando. Então, vamos evitar o contágio, certo? E não tem mais importados, né, agora? Não, os casos atualmente são casos originais do Brasil. E, se difundir isso muito, nós vamos ter uma crise muito grande na saúde, porque nós não temos leitos UTI suficiente para atender toda a população, certo? Mas o Ministério está tomando providências, a rede privada também está tomando providências para minimizar esse fato. Obrigado, doutor. O programa Saúde e Bem-Estar vai ficando por aqui. Em breve, colocaremos novas atualizações sobre o coronavírus. Se você gostou, curta nossa página e, se você tem alguma dúvida, mande para dúvidas@sindinap.org.br.